Oi gente, tudo bem? Meu nome é Bel Freitas, eu sou do canal Beleza da Maternidade, seja bem-vinda aqui. Hoje a gente vai falar sobre várias coisas sobre o perdão. A gente vai falar sobre 3 fatos comprovados cientificamente sobre o perdão. 3 coisas que nossos filhos podem aprender quando a gente pede perdão para eles. E 3 versículos bíblicos que falam sobre o perdão. Por que o perdão é tão importante, que faz tão bem pra gente quando a gente perdoa as outras pessoas, quando a gente pede perdão e quando a gente é perdoado. Vamos começar então pelos 3 fatos comprovados cientificamente sobre o perdão. O primeiro de todos eles é um estudo que saiu no Journal of Behavioral Medicine e ele fala que perdoar incondicionalmente faz a gente viver mais do que quando a gente atrela condições ao perdão. Por exemplo, eu só perdoo se aquela pessoa vier me pedir perdão. Eu só perdoo se aquela pessoa se arrepender realmente do que ela fez. Eu só perdoo se aquela pessoa me prometer que nunca mais vai fazer aquilo. Então, quando a gente coloca essas condições ao perdão, isso faz com que a gente viva menos. E a gente vai entrar em outros fatos sobre o perdão que vão fazer a gente entender um pouco mais sobre esse primeiro. O segundo fato sobre o perdão foi de um estudo feito pelos pesquisadores da Universidade de Baylor, que foi publicado no Journal of Positive Psychology. Esse estudo fala que quando alguém nos perdoa por uma ofensa que a gente fez, é muito mais fácil da gente se perdoar, da gente exercer o auto-perdão. Por quê? Porque quando a gente ofende alguém, a gente fica se sentindo culpado, fica se sentindo mal, e aí quando essa pessoa perdoa a gente, é muito mais fácil da gente se perdoar, da gente pensar, poxa vida, se a pessoa a quem eu ofendi já me perdoou, por que não eu me perdoar? E o terceiro fato sobre o perdão foi publicado em um estudo do Journal of Health Psychology. Esse estudo, ele diz que as pessoas que têm facilidade em perdoar têm uma saúde melhor do que as pessoas que não perdoam, que têm muita dificuldade em perdoar. Por que isso acontece? Porque quando a gente não perdoa, isso vai criando uma amargura dentro da gente, isso vai elevando os nossos níveis de estresse, né? Porque aquilo fica, né, quer queira quer não, sempre ali na nossa mente. Então, na verdade, o que acontece é que quem tem dificuldade de perdoar vai ficando com esse estresse e vai impactando negativamente a saúde física e mental da pessoa. Então, quem tem dificuldade de perdoar acaba tendo uma saúde pior do que as pessoas que não tem dificuldade de perdoar. Esses são os nossos 3 fatos comprovados cientificamente sobre o perdão e agora vamos entrar nas 3 coisas que os nossos filhos podem aprender quando a gente pede perdão para eles. Sempre que eu faço alguma coisa errada com os meus filhos, sempre que assim eu lido com alguma situação da maneira que eu não gosto, que eu não aprovo, sendo uma mãe que sabe, que eu mesma não quero ser, quando eu lido com alguma situação dessa forma, né, perco a paciência, dou um piti, elevo a voz, eu sempre eu vou e peço perdão para eles. Falo, filho, me desculpa, filho, a mamãe errou, o que você fez foi errado, mas o que a mamãe fez também foi errado. Eu não deveria ter falado com você dessa forma, então eu sempre vou e peço perdão. E esse ato de pedir perdão, a primeira coisa que ele ensina aos nossos filhos é que nós, mesmo sendo mães e pais, não somos perfeitos. A gente também é imperfeito, a gente também erra. E isso ajuda a criança a ver que é ok errar, que se a gente erra, eles também erram, todo mundo erra e tudo bem. Claro que a gente tem que sempre procurar melhorar. Mas não é porque a gente errou que a gente é a pior pessoa do mundo. A segunda coisa que esse ato da gente pedir perdão aos nossos filhos ensina para eles é que quando a gente erra, a gente pede perdão. Os nossos filhos aprendem muito com a gente, muito mais com o nosso exemplo do que com o que a gente fala. Muitas vezes o que a gente fala entra por aqui, sai por aqui, e o que a gente faz, eles observam. Então, quando a gente age com humildade e vai e pede perdão para os nossos filhos, eles aprendem a importância de pedir perdão quando eles erram. E a terceira coisa é ensinar eles a perdoar, porque a gente está pedindo perdão, então a gente está pedindo ali para ser absolvido, para que eles liberem o perdão para nós. Então, quanto mais eles praticam isso, mesmo que com coisas pequenas, mais fácil será para eles perdoar, inclusive com coisas grandes. E isso é uma lição que vai ficar para a vida inteira, sabe? Para os relacionamentos deles com os amigos, relacionamentos com futuras namoradas, relacionamentos com a família em geral, tios, tias, primos, primas, com colegas de trabalho no futuro. Então,
essa lição do perdão é algo que eles vão carregar para a vida. E eu acho isso fantástico, por isso que eu quis vir aqui compartilhar com você, porque foram 3 coisas que eu percebi que eles realmente aprendem quando eu peço perdão para eles. E agora eu queria compartilhar com vocês 3 versículos bíblicos que falam sobre o perdão e que nos encorajam a liberar o perdão e a pedir perdão. O primeiro deles é em Mateus 18, 21, 22, e ele fala assim: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Se a gente parar para pensar, 70 vezes 7 é um número altíssimo. Deixa eu fazer a conta de quanto que é. 70 vezes 7 é 490 vezes. Você consegue pensar em alguém que você teve que perdoar quase 500 vezes? Eu não consigo. Eu consigo pensar assim umas 3 vezes, umas 4, mas 500 vezes não. Então, esse versículo basicamente quer dizer que a gente tem que perdoar quantas vezes sejam necessárias. Deus, ele nos chama para perdoar, ele nos chama para viver em harmonia, para viver em comunhão, para viver em relacionamentos positivos, pacíficos com nossos amigos, com nossa família. Nada melhor do que a gente obedecer a palavra de Deus, porque ela nos faz sempre uma pessoa melhor. E essa obediência que a gente tem a Deus é uma resposta a esse amor incrível que ele tem por nós. Outro versículo bíblico que fala sobre o perdão também está em Colossenses 3,13. Ele diz assim: Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Tem um versículo que fala assim, né? Que a gente ama porque Ele nos amou primeiro. Então esse aqui basicamente fala: perdoem como o Senhor lhes perdoou. Ele primeiro nos perdoou. Ele primeiro enviou seu único filho para nascer, para viver, para morrer na cruz do Calvário, para perdoar os nossos pecados. Ele primeiro nos perdoou e a gente precisa também perdoar as outras pessoas. E o terceiro versículo bíblico que fala sobre o perdão é Efésios 4:32. Muito parecido com esse do Colossenses. Ele fala assim: Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então deixo vocês com esses 3 versículos bíblicos. Eu espero que vocês tenham gostado de aprender um pouco mais sobre os benefícios, sobre as maravilhas do perdão. Eu sei que muitas vezes é difícil a gente perdoar, principalmente quando é algo grande, quando é algo que realmente machuca, a gente fica ali com aquele nó. E eu muitas vezes já pensei: só perdoo se vier me pedir perdão. Porque se não vier me pedir perdão é porque não se arrependeu. Ou então só perdoo se eu vi que a pessoa está arrependida. Mesmo que não vier me pedir, mas eu tenho que ver que está arrependida. Que a pessoa viu que o que fez foi errado. E na verdade o perdão é muito mais uma liberação nossa. É muito mais o nosso coração se abrindo a libertar essa pessoa, a libertar os nossos sentimentos de ficar pensando que aquela pessoa fez. Então o perdão, ele mora dentro da gente, ele não mora dentro de quem ofende. Eu deixo vocês com essa reflexão, espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Se inscrevam aí no canal e fiquem ligados porque tem muito mais conteúdo para vir por aí. Eu tô sempre falando sobre família, maternidade, educação de filhos, tudo que envolve esse mundo materno, a gente fala aqui. Deixa aí nos comentários se você tem dificuldade de perdoar, se você aprendeu alguma coisa hoje, se você tem uma dica para facilitar com que a gente perdoe outras pessoas. Deixa aí nos comentários. Um grande beijo e fica com Deus.